Boa noite, pessoal. Hoje no nosso canal eu vou falar sobre um tema muito importante. Cristão pode ter depressão? O que vocês acham? Bom, a depressão, né, ela é um transtorno mental que se caracteriza por uma profunda tristeza prolongada, né? E é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, né? Depressão é diferente de tristeza. É natural que em momentos difíceis, né, uma perda, uma morte, nós sintamos tristeza. Mas o que é patológico é que essa tristeza perdure, né, que ela dure por longo tempo. Aí se torna uma depressão. Ela tem várias causas, né? Pode ser genéticas, pode ser orgânicas, pode ser psicológicas. Se a pessoa tem pais com depressão, ela é 50% de chance dela desencadear uma depressão também, né? E tem os fatores psicológicos, né? Eventos estressantes da vida que a pessoa não consegue se reequilibrar. Ela passa por uma perda, ela passa por uma separação, né? Um abuso na infância, alguma mudança, né, na vida dela que pode trazer depressão para a vida dela, uma mudança que comprometa, né, a vida da pessoa. Ela não sabe lidar com esses momentos difíceis, ela desencadeia essa depressão. E a depressão ela compromete a vida da pessoa no trabalho, no estudo, na alimentação, no sono e a realizar outras atividades. Quais são os fatores de risco para a depressão? Já falei alguns deles, né? Vou continuar falando. Traumas de infância, né? Abuso sexual. Quais são os sintomas? Vou falar alguns. Choro fácil, culpa, falta de esperança, desânimo, perda de interesse por coisas que antigamente conseguia fazer, gostava de fazer, desespero, ansiedade, medo, mal-estar persistente, fadiga, autocrítica, agitação e até mesmo como limite é o suicídio, né? O limite da depressão. Bom, eu já falei aqui que qualquer pessoa pode ter depressão. Vocês sabiam que grandes homens de Deus passaram por depressão? Elias, né? Elias, se você conhece a Bíblia, você deve falar de Elias, né? Ele era um profeta de Deus. Ele foi usado poderosamente por Deus, né? Ele confrontou os profetas de Baal. Os profetas de Baal clamaram aos deuses dele pela chuva por muito tempo e não choveu. E Elias falou que não choveria, né? E eles fizeram um altar lá, né? Para ser consumido. E esse altar, os deuses de Baal não consumiu, mas o Deus do céu consumiu o sacrifício de Elias. E depois disso ele clamou pela chuva, né, com seu moço, e veio e choveu sobre aquela terra. Né? 3 anos ele orou e não houve chuva. E depois ele orou e a chuva veio. Então era um homem muito usado por Deus, que tinha muita intimidade com Deus. E depois disso ele ficou com medo de Jezabel, porque Jezabel ameaçou matá-lo, né? A depressão, ela atrapalha o raciocínio da pessoa, porque se ele é um homem poderoso, né, foi poderosamente usado por Deus, né, destruiu os profetas de Baal, ficou com medo de uma mulher, né? Então você vê aí que tem alguma coisa diferente. Ele se escondeu na caverna, mas Deus não julgou Elias, né? Não falou assim, Elias, você está de frescura, Elias, você é preguiçoso, sai daí. Não. Deus tratou Elias com amor, perguntou por que ele se escondia. Elias se abriu, contou o que tinha acontecido, desabafou. Então é importante que a pessoa deprimida ela desabafe, ela coloque para fora seus sentimentos, seus pensamentos, converse com alguém, troque ideia, né? Não fique guardando dentro de você o que está passando. Elias abriu o coração para Deus. Deus alimentou Elias, né? É importante que a pessoa que tem depressão se alimente bem. Elias dormiu, né? Geralmente a pessoa deprimida tem necessidade do sono, de dormir mais, de descansar mais, né?
Então, você que é familiar de uma pessoa com depressão, não implica com ela quando ela está dormindo, ou às vezes ela não está com vontade de trabalhar. Isso não é preguiça, isso não é frescura, isso é coisa séria, que precisa ser tratada, né? Que precisa de ajuda mesmo, né? É uma doença, a depressão é uma doença. E os cristãos têm mais dificuldade ainda com depressão, né? Existe um preconceito, né? Porque parece assim que a pessoa não tem fé, por isso que ela está deprimida, mas não é isso. A depressão, ela muda totalmente a percepção da pessoa, né? Ela não consegue ver as coisas de forma positiva, ela se torna negativa, ela tem pensamentos ruins, ela não consegue às vezes agradecer pelas bênçãos que ela tem. Pode ser uma pessoa até que tem uma boa vida, uma família aparentemente perfeita, uma estabilidade financeira, tudo na vida da pessoa parece que tá bem, né? Mas a pessoa não tá bem, né? As coisas ao redor estão bem, mas o interior dela não está bem. Então fica tudo ruim para ela, né? Então tem que ter paciência com o seu familiar que tem depressão. E você que tem depressão não tem que se julgar, né? Não tem que se culpar por não conseguir agradecer, por não conseguir trabalhar, por não conseguir muitas vezes sair da cama, né? Tem hora que é difícil mesmo, mas tem que buscar ajuda. Você é cristão. Estou falando com você, busque ajuda. Busque ajuda do médico, do psicólogo, faça exercício físico. Não seja fanático de achar que a sua cura vai ser só uma cura milagrosa, né? Deus vai descer do céu, vai falar com você, vai pôr a mão na sua cabeça e você vai sair bem. Nem sempre é assim. Eu creio que Deus pode fazer milagre ainda hoje, mas eu creio que Deus pode te curar através de um tratamento, através de você se submeter a um profissional, né? Deus colocou os profissionais aí no mundo para nos ajudarem, né? Eu sou psicóloga, eu trato de muitas pessoas, de algumas pessoas com depressão, né? E a gente tem condição de ajudar, tem condição de melhorar um pouco a vida da pessoa. Claro que a pessoa tem que caminhar, mas nós temos os instrumentos para isso, né? O psiquiatra com remédio. Gente, tomar remédio é importante sim. Muito cristão é relutante com remédio, né? Acha que remédio vai fazer mal, acha que remédio vai mostrar falta de fé, né? Tem nada a ver, né? As pessoas precisam tomar medicamento. A depressão muitas vezes precisa do medicamento, sim, né? E não pode parar sozinho, não, por conta própria, não. Tem que ter um acompanhamento. O médico tem que falar se pode ou não, tem que te liberar ou não, senão você pode ter uma crise, pode voltar uma depressão mais forte, pode ser pior. Então, toma cuidado, né? Se cuida. Não é vergonha procurar um tratamento médico, não é vergonha buscar ajuda. Não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem, né? É sinal de fé, né? Que você está tendo esperança de buscar um tratamento para se cuidar, para se melhorar, né? Então vamos nos cuidar. Eu falei aqui de Elias, né? Que Elias teve um momento de depressão. Davi, né? Se você ler os Salmos, quantos Salmos, né? Que Davi fala que está em lágrimas, que a alma está abatida. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se Davi, que era segundo o coração de Deus, teve depressão, por que você não pode ter? Por que o seu familiar não pode ter? Ele era um homem de Deus, né? Escolhido de Deus, um rei, e ele tinha uma vida confortável, né? E ele tinha, como se fala, dinheiro, né? Nem sempre o dinheiro garante, né, a felicidade da pessoa. Ele tinha intimidade com Deus, né? Davi, ele era um homem que se aproximava muito do Senhor, então ele tinha muita intimidade com Deus. E ainda assim ele tinha esses momentos, tinha esses momentos de depressão, né? De luta, de angústia, né? De dor. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos a tudo, a qualquer doença, a qualquer dificuldade, né? Nós temos que entender que nós não estamos imunes à realidade, né? O que acontece para os justos acontece para os ímpios e acontece para os cristãos, né? Então, nós temos que aceitar, né? Que muitas vezes coisas ruins acontecem conosco e nem sempre é porque nós não temos fé ou porque nós não amamos a Deus, né? Vocês não veem lá o que aconteceu com Jó? Jó era um homem justo, reto, temente a Deus,
e de uma hora para outra ele perdeu tudo num dia, né? Perdeu os bens materiais, os filhos, perdeu tudo que ele tinha e ficou só a esposa e ele, ainda ficou doente, né? E ele se voltou para Deus mesmo assim, né? Ele não blasfemou contra o Senhor, ele continuou sendo justo e temente a Deus, e Deus mudou o cativeiro dele. Então, eu quero dizer para vocês que as doenças estão aí e têm que ser cuidadas, têm que ser tratadas. O cristão tem que tirar o preconceito que ele tem dele mesmo quando ele é cometido por uma depressão, por uma ansiedade, e ter a humildade, né, de procurar uma ajuda. É isso que eu queria dizer para vocês essa noite. Se cuidem e fiquem com Deus. Boa noite.